Hoje a gente vai fazer um aulão de gerenciamento de projetos, mostrando para vocês como a gente utiliza o Gira Software aqui na Datafi para gerenciar todos os portfólios de projetos. Então a gente começa olhando um workflow de portfólio de projetos, tá? Então aqui a gente já organizou, né, todas as listas dentro do nosso quadro, mas eu vou explicando para vocês uma por uma, até para ver se faz sentido ou não vocês aplicarem isso na prática, tá? Então, a nossa primeira lista é a lista dos épicos, que é onde a gente vai fazer o agrupador de frentes de trabalho, tá? Ele não é uma etapa do nosso workflow, mas eu mantenho ele aqui somente a título de organização mesmo. Depois a gente começa com o workflow propriamente dito. Então, a nossa primeira etapa é o backlog, que é onde nascem as demandas, né? Então, todas as ideias que chegam, inclusive quando a gente faz alguma entrega e o cliente diz, poderia ter isso aqui como melhoria, né? A gente vai anotando como backlog, não necessariamente vai ser feito e não necessariamente a gente sabe um prazo que vai ser feito. É como se fosse backlog de produto mesmo, né? Tá ali, seria legal fazer, mas a gente não sabe se vai fazer ou quando vai fazer, né? Agora, quando a gente faz o planejamento da sprint, né, onde a gente define as demandas que a gente vai atuar na próxima sprint, né, a gente passa tudo que tiver em backlog, a gente passa para queue, que é a nossa fila de demandas, tá? Então, como requisito para passar para a fila de demandas, que é a queue, a gente precisa ter pelo menos um responsável e precisa ter pelo menos uma data prazo de entrega daquela demanda, tá? Então, são dois requisitos para passar uma demanda de backlog para a queue. Quando o responsável da demanda da tarefa pega, né, a tarefa para ser feita, joga para em progresso, tá? Então, é o work in progress aqui. Depois ainda a gente tem uma etapa de teste, tá? Então, principalmente para quem trabalha aí com software, né, sistemas ou até dados, né, a gente precisa ter uma validação do usuário final. Então, todas aquelas demandas onde finalizou a parte de desenvolvimento e a gente repassa para o usuário testar, ou até auditoria de dados, né? A gente joga, então, essa tarefa para a lista de testes, tá? Muitas vezes também pode acontecer de a nossa demanda estar presa, dependendo de algum outro departamento, outra pessoa. Então, sempre quando acontecer esses casos onde eu não posso fazer a tarefa porque está aguardando a posição de alguém ou de outro setor, né? A gente joga aqui em on hold. Um requisito para estar em on hold é que precisa ter um comentário descrevendo por que a tarefa está parada, tá? E principalmente com quem está parado, né? E depois a gente tem a nossa lista do concluído aqui, que eu também deixo ela fechadinha para não atrapalhar na visualização. Agora fazendo na prática, né? Vamos considerar que a gente entrou numa empresa com um contrato para construir um painel, né, um BI ali de performance financeira. Então, como é que a gente faria aqui dentro do Gira para registrar, né, essa nova frente de trabalho? Então, a gente iria começar criando aqui uma demanda, tá? Mas essa demanda, ela seria do tipo épico. Por quê? Porque primeiro a gente precisa cadastrar a frente de trabalho, né? Então, o que vai agrupar todas as nossas demandas. Então, eu vou chamar essa demanda de BI Performance Financeira. Tá? Então, no final de todo esse trabalho que a gente vai fazer, a gente vai entregar para o cliente um BI de performance financeira. E eu já aproveito e já arrasto ele aqui para a minha lista de épicos, tá? Depois disso, eu começo criando quais são os pontos de entrega. Então, quais são os entregáveis ali dentro da nossa frente de trabalho. Para quem trabalha ali com a metodologia de Scrum, né? A gente trabalha com pequenas entregas, de pouquinho em pouquinho a gente vai entregando partes do produto para no final a gente ter um produto por completo. Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, digamos que a gente já desmembrou a nossa demanda e a gente vai organizar agora os entregáveis. Então, o primeiro entregável vai ser o painel analítico de contas a receber. O segundo entregável vai ser um painel analítico de contas a pagar. O terceiro vai ser um painel analítico de fluxo de caixa. Certo? E o quarto, vamos colocar ali que é um fluxo de caixa forecast. Legal. Então, para eu entregar, né, esse meu produto final, que é o BI de performance financeira,
eu preciso fazer essas pequenas entregas de pouquinho em pouquinho, né? Ao longo do tempo, tá? Então, notem que quando a gente cria aqui os itens filhos, né, dentro do nosso épico, ele automaticamente já cria como tasks e já traz para a gente aqui na nossa fila de backlog, porque a gente configurou no workflow que todas as demandas nascem na fila de backlog. Então, legal. Então, agora eu já tenho desmembrado ali todas as demandas que eu preciso, então, tudo que eu preciso fazer para poder entregar meu BI de performance financeira. Então, agora chega o momento de planejar a próxima sprint, né? Então, considerando que a nossa sprint é de 2 semanas, eu vou entender que eu consigo entregar nessas 2 semanas, eu vou conseguir entregar o meu painel analítico de contas a receber, o meu primeiro entregável, tá? Então, eu já posso jogar ele aqui, só ele, né? Para minha fila, então para minha lista kill, e já consigo definir, né, no caso as datas. Então, quando que eu vou começar, quando que eu vou terminar, né? E qualquer outro campo que vocês queiram personalizar aqui dentro, vocês podem ir preenchendo conforme vai vindo para o planejamento da sprint e para a lista de kill, né? A partir do momento que eu começo a trabalhar nesse painel analítico de contas a receber, eu vou jogar ele aqui para em progresso, porque eu estou trabalhando nele, né? Depois que ele está pronto, tá tudo certo. Eu só preciso que o meu usuário valide para mim questão de indicadores, questão de visual, de layout, né? Eu vou jogar esse cardzinho para teste, tá? Então, ele está na etapa de teste com o usuário, né? E nada me impede, enquanto esse aqui está em testes, né, pelo usuário, eu posso ir pegando outra demanda também, posso ir fazendo outras coisas enquanto está em teste, tá? Inclusive do mesmo projeto, da mesma frente de trabalho, tá? E a partir do momento que essa atividade estiver ok, então digamos que eu recebi o ok do meu usuário dizendo, ó, tá tudo certo, pode endossar esse painel aí, né? Então a gente pode concluir a nossa tarefa aqui, certo?